capítulo 1. Daniel, capítulo 1. Deixa eu falar uma frase para nunca mais você esquecer. A Bíblia não é um livro de autoajuda. A Bíblia é um livro de ajuda do alto. E nós temos absoluta certeza que nesta manhã o céu vai nos ajudar. Eu tenho certeza que ao abrirmos aqui a palavra nesta manhã, Deus vai falar aquilo que a gente precisa ouvir. Eu tenho certeza que nessa manhã Deus vai colocar colírio nos teus olhos. Eu tenho certeza que nessa manhã Deus vai colocar discernimento na tua mente. Eu tenho certeza que nesta manhã Deus vai fortalecer aquele que está cansado, fraco. E eu tenho certeza que em nome de Jesus, nessa manhã Deus vai erguer o que está caído. Fecha os teus olhos e nós vamos orar. Grande Deus, estamos aqui, Senhor, em Tua presença. Nós imaginamos agora o céu inteiro voltado aqui para o acampe já da União Norte Brasileira. Nós estamos sentindo aqui um verdadeiro Manaim, o acampamento do Senhor. Pai, nós sabemos que os anjos estão aqui entre nós. Neste lugar tem querubim, serafim, uma corte angelical aqui paira sobre nós. E nós queremos neste momento, Deus, colocar a nossa vida diante do Teu altar. E nós queremos te fazer um pedido, por favor, em nome de Jesus, faz o homem desaparecer dos nossos olhos e que pela fé possamos contemplar a glória do Senhor aqui neste lugar. Que o pregador desapareça e que Jesus Cristo apareça. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Fala, Deus, porque os Teus servos estão aqui para Te ouvir. E temos a certeza que isto vai acontecer. Não porque a gente merece, não porque nós estamos pedindo, mas porque nós vamos concluir a prece e ela vai assinada no nome de Jesus. Amém. Daniel capítulo 1. Antes de ler aqui o capítulo 1, deixa eu te falar uma coisa. O capítulo 1 do livro de Daniel é o cartão de visita do profeta Daniel. Quando você olha para o capítulo 1 do livro de Daniel, você começa a entender algumas coisas que acontecem ao longo da vida de Daniel. Quando você entende o capítulo 1 do livro de Daniel, você vai começar a compreender por que ele interpretou sonho, por que ele decifrava enigmas, por que o Daniel foi jogado na cova dos leões, e os leões transformaram-se aparentemente na forma de agir em gatos, por que Daniel tinha visões proféticas, por que Daniel orava e o cidadão nem terminava de orar e tinha um anjo já à disposição para dar para ele a resposta. Quando você olha para o capítulo 1 capítulo 1 do livro de Daniel, você começa a entender o porquê que Daniel era tão chegado de Deus. Por que Daniel era tão assim coligado de Deus? Então assim, se tu compreender Daniel capítulo 1, se tu entender Daniel capítulo 1, e se tu colocar em prática os princípios encontrados em Daniel capítulo 1, tu vai poder até ser jogado na cova dos leões, eles não vão te devorar, tu vai orar e a resposta vem de maneira imediata. Se tu colocar os princípios de Daniel capítulo 1, as lições, tua vida vai ter um outro sentido. Ellen White, uma grande educadora cristã, ela diz que o livro de Daniel, principalmente a história de Daniel, ela apresenta lições poderosíssimas para os jovens. E eu tenho certeza que se você entender o capítulo 1 do livro de Daniel, tua vida vai mudar. A partir do capítulo 2, Daniel já é um homem de idade, Daniel já é adulto. Pelo menos no capítulo 1 ele é jovem, então a sua vida adulta dependia e dependeu também das decisões que ele tomou na sua juventude. Vou te dizer uma coisa, teu futuro depende do teu presente. O que você faz hoje, você vai colher lá na frente. O que tu planta hoje, tu colhe lá na frente. Então a tua vida depende de hoje. Então, amigo, se você colocar o princípio que vai ser apresentado aqui em prática,
eu tenho absoluta certeza, eu não tenho margem de dúvida, eu não tenho 1% talvez de indagação, tenho absoluta certeza que o que aconteceu com Daniel vai acontecer com você, e através da tua vida, Deus vai realizar coisas extraordinárias. Vamos ler então, Daniel capítulo 1. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém, a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinar, Babilônia no caso, para a casa do seu Deus. O Deus da Babilônia era Marduque. E pôs na casa do tesouro do seu Deus. Versículo 3. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres. Então não era qualquer menino que seria capturado. Versículo 6. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Deixa eu parar por aqui e deixa eu tecer alguns comentários aqui. Quando a Bíblia fala no terceiro ano, a Bíblia está dizendo o ano 605 a.C., a Bíblia está dizendo que Nabucodonosor, ele invadiu Jerusalém. Quando eu olho aqui para o verso 2, tem algo que me chama a atenção. A Bíblia diz assim, os utensílios foram roubados. Quando eu leio esse texto, eu fico assim intrigado com esta frase, porque nesta invasão não foram apenas os utensílios roubados. Quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém, ele não apenas roubou os utensílios. Gente, os babilônicos, eles tinham mais ou menos o estilo dos assírios. Os caras eram violentos. Imagina a cena, na hora que eles invadem Jerusalém, pessoal, mulheres foram estupradas, soldados foram mortos, a pancadaria foi intensa, a casa caiu, o chão partiu, o mundo desabou, foi guerra, foi luta, foi briga, foi confusão. Ou você acha que na hora que eles invadiram Jerusalém, imagina, Nabucodonosor invadindo, pessoal, bom dia, tudo bem? Estamos aqui invadindo, fiquem à vontade, tá bom? Se alguém quiser participar da invasão, sejam todos bem-vindos. Soldados, delicadamente, vamos invadir Jerusalém, tá bom? Cuidado com grávidas, crianças e gente de idade, ok? Vamos invadir. Gente, vou dizer uma coisa aqui, a casa caiu, pancadaria total. Mulheres gritando, mulheres desesperadas, mulheres caindo no chão, mulheres sofrendo, mulheres sendo estupradas, o povo lutando, soldado morrendo, pancadaria, o chão se abriu, o céu desabou, luta, aflição. Aí quando Daniel vai descrever o que aconteceu, sabe como é que ele descreve? Roubaram os utensílios da casa do tesouro. Se você não tem um contexto histórico, você não pega toda a verdade. Se você não sabe como os babilônicos entravam, baseado no que eles tinham aprendido com os assírios, tu não pega o que realmente aconteceu. Não foi apenas os utensílios, não foram os utensílios que estavam sendo roubados, não era apenas isso, mas Daniel não conta tudo. Deixa eu te dizer uma coisa, quando eu olho para esse texto, eu fico impressionado, porque era situação de calamidade. Gente, aqui nesse texto aqui, o povo estava indo para o exílio, que era a pior experiência traumática do povo de Deus. Até hoje, os judeus se reúnem para chorar o exílio da Babilônia. Até hoje os caras choram pelo que aconteceu. Aí Daniel começa o seu livro, pelo menos 3 vezes, falando assim, e roubaram os utensílios da casa do tesouro. Ele só fala isso, é como se fosse assim, imagina só, vou dar um exemplo. O que aconteceu na narração aqui do livro de Daniel? Imagina, Deus o livre, imagina que numa igreja está tendo um culto, daqui a pouco entra uma quadrilha. A quadrilha entra, o pessoal começa a gritar, e as mulheres começam a cair no chão, os homens se aproveitam das mulheres, rasgam a roupa, começam a estuprar as mulheres. Aí os diáconos vão tentar lutar para poder impedir, os diáconos são mortos, os anciãos são assassinados, a casa cai, desaba, pancadaria. Aí os homens olham para os projetores, vou roubar esse projetor, vou roubar esse som, e eles vão embora. Aí a notícia do jornal de amanhã: igreja evangélica foi assaltada e roubaram o projetor de vídeo. Tu entendeu? Não falou que as mulheres foram estupradas, que a pancadaria foi grande, que o povo sofreu. Não. Só deu ênfase nas coisas.
Daniel no capítulo 1, ele começa a falar assim, ó: ei pessoal, seguinte, roubaram os utensílios da casa do tesouro. E pronto, ele já continua a história. Outra coisa que aconteceu, possivelmente castraram Daniel. Pegaram Daniel e castraram Daniel. E naquela época, tornando-se eunuco, aí o indivíduo não ia ter barba, porque ele ia deixar de produzir testosterona, a voz dele ia afinar. Não queria ser homossexual ou afeminado, não tem nada a ver. Tu está entendendo aqui o contexto? Pastor, por que isso está dizendo que possivelmente castraram Daniel? Porque a Bíblia diz que ele ficou sob os cuidados do chefe dos eunucos. Gente, é lógico, o chefe dos anciãos cuida dos anciãos, o chefe dos diáconos cuida dos diáconos, o chefe dos garis cuida dos garis, o chefe dos eunucos vai cuidar de quem? Dos eunucos. Pastor, por que o senhor está dizendo que possivelmente castraram Daniel? Porque naquela época, quando alguém era sentenciado, ele morria junto com a família. Por exemplo, vamos lá, Daniel, quando foi jogado na cova dos leões, ele foi jogado sozinho ou com a família? Ele foi jogado sozinho. Agora, na fornalha, lembra dos amigos, eles entraram, que possivelmente também foram castrados. Eles entraram na fornalha, aí olharam e falaram assim: ué, tinha 3, agora tem 4. E o que é isso aí e tal? Traz aqui. Aí trouxeram. Ah, rapaz, aí glorificaram o nome de Deus. Soldados sejam lançados na fornalha. Mas soldados e família. Agora, por que os meninos não foram colocados junto com a família? Porque eles não tinham. E também castravam os meninos porque eles iam trabalhar diretamente com o rei. E se eles, como deveriam ser bonitos, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, eles poderiam atrair a atenção da esposa do rei. Então já castrava para não ter problema. E a Bíblia diz em Isaías 39:7, um cumprimento profético. A Bíblia diz assim, ó: dos teus próprios filhos que tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Gente, Daniel perdeu, que para um judeu era o símbolo máximo da bênção de Deus. Existe um drama na Bíblia, quando uma pessoa não pode gerar filhos. E Daniel agora foi castrado, as mulheres foram estupradas, os soldados foram mortos. E Daniel começa dizendo assim, ó: roubaram os utensílios da casa do tesouro. Rapaz, o cara foi castrado, as mulheres estupradas, os homens assassinados, a casa caiu, pancadaria, violência. Aí ele começa o livro dele dizendo assim, ó: roubaram os utensílios da casa do tesouro. Por quê? Por que ele não fala do sofrimento dele? Por que ele não fala do sofrimento de Deus? Eu vou te responder: porque o coração do profeta se preocupa muito mais com as batidas do coração de Deus. Eu vou te explicar o que está por trás disso aqui. Quando um rei vencia, naquela época, não era batalha entre reis, não era batalha entre povos, era batalha entre deuses. Quando uma nação vencia a outra, o Deus daquela nação era vencedor. Então, Nabucodonosor, ele invadiu Jerusalém e a pancadaria foi grande, mulheres estupradas, homens assassinados. Daniel foi levado, foi castrado, os amigos, confusão geral. E agora o rei entrou e falou assim, ó: cadê o símbolo do Deus de vocês? Porque nós queremos humilhar o Deus de vocês. Cadê a imagem? Ah, aqui a gente não faz imagem de escultura. Ah, cadê a Arca da Aliança? O Jeremias escondeu, que até hoje estão procurando. Nabucodonosor não encontrou. Agora a gente precisa de alguma imagem do Deus de vocês, para a gente mostrar que o Deus de vocês não é de nada. Nós queremos humilhar o Deus de vocês. Aí eles olharam e viram os utensílios da casa do tesouro. Aí Nabucodonosor falou assim, ó: pega os utensílios, porque representa o Deus deles. Vamos humilhar o Deus deles. E os utensílios foram levados para a Babilônia, como se Deus tivesse sido humilhado, como se Deus tivesse sido escravo, como se Deus tivesse sido derrotado. Por isso que quando Daniel começa o livro, Daniel fala assim, ó: não interessa se eu fui castrado, não interessa se as mulheres foram estupradas, não interessa se os soldados foram mortos. O que interessa é que meu Deus foi humilhado, que por causa de mim o meu Deus sofreu, que por causa de mim ele foi sequestrado, que por causa de mim aparentemente ele perdeu. Então eu não vou estar lamentando no início do livro, eu não vou estar falando do que aconteceu comigo. Não importa o meu sofrimento, para mim, disse Daniel, o que importa é o sofrimento de Deus. Por isso que ele começa dizendo assim, ó: e levar os utensílios da casa do tesouro. Porque esta expressão, levar os utensílios da casa do tesouro, está mostrando que Deus foi derrotado, que Deus foi humilhado,
Então na cabeça de Daniel, Deus foi humilhado. Só que o verso 2, a Bíblia diz assim, ó: o Senhor lhes entregou os utensílios. Deus foi porque quis. O fato de Daniel ficar perplexo é que o Deus poderoso quis se entregar. E isso abalou Daniel. Por isso que Daniel colocou na Bíblia: e o Senhor lhes entregou os utensílios da casa do tesouro. Era algo tão grande que Daniel falou assim: ó, eu vou falar que eu fui castrado, isso não é nada diante do sofrimento do meu Deus. As mulheres foram estupradas, o povo sofreu, isso não é nada diante de um Deus que sofre. Quando a Bíblia diz que o Senhor lhes entregou, eu vou te dizer uma coisa: Deus nunca fica distante do ser humano. Ele é capaz de ir humilhado, escravo, sequestrado para a Babilônia, só para poder ficar perto do seu filho. Deus é capaz de ficar confinado por 9 meses no ventre de uma virgem, só para ficar perto da gente. O Deus que mora no universo, Ele se limita a morar 9 meses na barriga de uma mulher, apenas para ficar perto da gente. O Deus que a gente conhece, Ele é capaz de ir para uma cruz, sofrer punição da morte, só para nunca mais ficar longe da gente. Então, a mensagem do livro de Daniel capítulo 1 é assim, ó: Deus se preocupa comigo, Ele é capaz de ser humilhado para ficar perto de mim. Deus sofre a minha dor, e eu, em resposta a este amor, me preocupo com o sofrimento dele e não com o meu. Por isso que eu vou registrar aqui, ó: levar os utensílios da casa do tesouro, porque como Deus quis se entregar, como Ele se humilhou para poder estar no meu lugar, como Ele fez tudo isso por mim, isso é amor. Em resposta ao amor que Ele tem para comigo, eu vou ter para com Ele. Eu não vou pensar em mim, eu vou pensar nele. Aí ele começa dizendo: e roubar os utensílios da casa do tesouro. Impressionante isso aqui. A pergunta é: hoje você está preocupado com o quê? Tipo assim, ó: vou escolher uma faculdade, ela agrada a Deus ou a você? Ou os dois? Eu vou escolher isso aqui para usar. Eu vou tomar essa decisão aqui, ó. Daniel, gente, poderia ser castrado, poderia a casa cair. Na cabeça de Daniel, por isso que o cara tem coisas grandiosas. Na cabeça dele é assim, ó: rapaz, não interessa o que eu acho, o que eu penso, o que interessa é o que Deus acha, o que Deus pensa. Não interessa se eu vou sofrer por causa dele, não interessa se eu vou perder por causa dele. O que interessa é o sentimento dele, é o sofrimento dele. Então o que eu faço, eu preciso estar preocupado com ele. Mas eu agora não vou ter relação sexual com a minha namorada, e eu vou perder o período de experiência que eu poderia ter. Mas, ó Deus, isso não faz sofrer? Antes do casamento o Senhor não sofre. Então por amor a Ti, eu não faço. Senhor, eu quero, a minha vontade é de pular em cima, mas por causa do Senhor, eu não faço. Você está entendendo por que um cara entra na cova dos leões, e os leões, ó? Está entendendo? Talvez se fosse eu, poderia ser um gato, os bichos viravam um leão. Você está entendendo aqui por quê? Agora, segura a onda aí, irmão. Vamos ler aqui. Versículo 1, 3 e 4. Olha o que a Bíblia diz. Disse o rei Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, da linhagem real dos nobres. Verso 4. Olha aí quem deveria ser sequestrado: jovem sem nenhum defeito, de boa aparência. Então, para começar, tinha que ser bonito. Se não fosse bonito, podia andar na rua. Me leva, galera. Não, ninguém quer não. Pode ficar aí. Não está afim, não. Por exemplo, se fosse sequestrar muitos de nós aqui, a gente: me leva. Aí Babilônia: Deus me livre. Está liberado. Misericórdia. Jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência. O Nabucodonosor não é menino, não. Ele quer mudar a cabeça de uma nação, e ele pega gente de esclarecimento. Ele queria mudar o conceito da nação. Ele falou assim, ó: esse pessoal que não estuda, não traz não, que não vai contribuir em nada. Pega gente de conteúdo, porque nós queremos mudar uma civilização. Então vamos pegar gente que tem pensamento. Aí ele falou assim, ó: doutos em ciência, versado no conhecimento, que fosse competente para assistir ao palácio do rei
e lhe ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Eu aprendo muita coisa aqui. Vamos pegar a gente de cultura, coloca aqui, e nós vamos ensinar a cultura dos caldeus, nós vamos passar a nossa filosofia, porque nós vamos mudar a vida dos caras, e eles vão mudar a vida de uma nação. Daniel aqui, gente, ele pertencia à casa real, ele era, talvez, da nobreza judaica. Qual era a idade de Daniel? 15 a 16 anos. Um dos jovens mais íntegros da Bíblia. Ele era inteligente, um dos homens mais justos da Bíblia. Se você procurar defeito na vida de Daniel, incrível, tu não vai encontrar. Tipo assim, ó, a Bíblia diz que vasculharam a vida de Daniel, mas não encontraram defeitos na vida de Daniel. Tentaram acusar, mas não encontraram. Por exemplo, você já imaginou se procurasse o nosso passado, fosse vasculhar o nosso passado? Vamos aqui dar uma vasculhada para ver o que é que tem desse rapaz. Pronto, fica aí, coloca telão, projeção aí para o Campuri todo ver. Vamos olhar o passado de cada um. Pronto, o teu passado vai ser projetado. Como é que tu falaria? Pode projetar aí. Projeta aí para a galera ver. Ou será que tu falava, alguém me mata, por favor? Alguém arranca minha cabeça? Ei, deixa eu te dizer uma coisa. A Bíblia registra os pecados de grandes homens. A Bíblia não esconde. Por exemplo, Noé, a Bíblia fala que ele ficou bêbado. Abraão, a Bíblia fala que ele era mentiroso. Moisés, a Bíblia diz, matou. Entendeu? Davi, a Bíblia fala, adulterou. Pedro negou a Jesus. Mas existem 3 grandes homens na Bíblia que não tem pecado registrado. Primeiro, Jesus. Segundo, José. Terceiro, Daniel. A Bíblia até cita os nomes de menor importância que não tiveram pecados e tal, mas de grandes homens. Agora, apesar disto, Daniel não era um super-homem. A pergunta é, o que é que Daniel tinha que fez dele um homem íntimo de Deus? E quando jovem, coligado de Deus. Aí é o que eu vou te dizer agora para a gente ir para a parte final. Se tu pegar o que eu vou te dizer agora, irmão, eu não tenho dúvida, tua vida vai mudar. Diga amém. Primeiro lugar, Daniel tinha uma beleza interior e uma beleza exterior. Vou provar. Beleza interior. Tentaram acusar Daniel de algum pecado, não encontraram nada, porque o caráter dele era um caráter nobre. Pronto, simples assim. É só tu olhar Daniel 6, versículo 4, versículo 5. Tentaram de tudo, mas o cara tinha caráter. Beleza exterior, é o que eu falei para vocês. Quando os babilônicos iam sequestrar uma civilização, o pré-requisito para servir o rei, primeiro, era a beleza estética, era gente de conhecimento. Então os caras chegavam, aí via um cara todo malhadão, um cara bonitão, um cara com cabelo, é aquele ali, faz umas 2 perguntas para ver se ele tem conhecimento, se ele responder, traz. Entendeu? Então era essa aqui a cultura. Daniel, ele investia muito na sua beleza interior. Aí agora eu quero dar um recado para você. Segura aí, filho. Povo de Deus, hoje a galera gasta muito tempo, a galera gasta muito dinheiro investindo no culto ao corpo. Segura aí. Calma aí. O mercado da beleza aumentou no Brasil. Foi feita uma pesquisa pelo SPC, para você ter uma ideia. 700 pessoas foram entrevistadas e a pesquisa disse o seguinte: 66% das pessoas acham que cuidar da beleza não é luxo, é necessidade. Calma aí que eu vou te explicar. Tem problema em cuidar da beleza? Não é isso que eu estou falando, tem calma. As mulheres hoje, por exemplo, elas têm diversas opções para cuidar da beleza. Aí eu fui olhar, o que a mulher tem para a mulher cuidar da beleza? Ela tem academia, ela pode fazer drenagem linfática, hipomodelagem, limpeza de pele, esfoliação, manicure, pedicure, sobrancelhas, tem o design também, tinturas, depilação, maquiagem, lipoaspiração, hidratação profunda, tratamento ortodôntico, pílulas, bronzeamento artificial, botox, plástica, reboco, qualquer negócio. Eu não vejo problema uma mulher passar 2 horas no salão de beleza, não tem problema nenhum. Eu não vejo problema um rapaz passar 1 hora na academia, não tem problema nenhum. O problema que eu estou te dizendo que existe é quando uma moça tem 2 horas para dar um up no cabelo, 2 horas para investir na beleza exterior e não tem pelo menos 20 minutos para investir na beleza interior. A beleza exterior não substitui a beleza interior. Algumas pessoas investem na vida exterior, mas não investem na vida espiritual, não investem na vida de oração, na comunhão. Aliás, eu vou falar uma frase.
Segura essa frase aí, ó. Maquiagem sai com água, cabelo preto fica branco, rostinho bonito envelhece, mas o caráter permanece. Está entendendo? O caráter, ele permanece. Cuide do seu caráter, porque não existe cirurgia plástica que embeleze uma alma horrível. Você precisa cuidar do seu caráter. Você quer ter as experiências que Daniel teve? Você quer orar e já imediatamente ser respondido? Tu quer entrar na cova dos leões? Tu quer decifrar enigmas? Tu quer ter visões? Tu quer entender sonhos? Tu quer ter intimidade? Então, irmão, invista na sua beleza interior. Aliás, se você investir 1/5 do tempo que tu passa investindo na tua beleza exterior, que é normal. Por exemplo, investimento na beleza exterior: tomar banho, dar um grau nos cabelos, passar creme. Então, menina, por exemplo, rapaz, olha para mim. O tempo, calcula o tempo assim, ó. Eu vou calcular o tempo agora. Quanto tempo eu tomo banho? Ah, eu tomei banho em 20 segundos, beleza? Não, tomei banho em 3 minutos. Então bota lá, 3 minutos. Eu fui para o salão. Quanto tempo deram um grau no meu cabelo? Ah, 45 minutos. Ok. Fui fazer as unhas lá, 20 minutos, beleza? Pega todo esse tempo. Eu passei creme não sei aonde, e não sei o que. Eu dei um grau, um batom, eu ajeitei, uma chapinha, um negócio e tal. Às vezes a pessoa passa 2 horas fazendo chapinha, o tempo nubla, muda tudo. Mas valeu a pena. Beleza. Eu passei esse tempo todo. Quanto tempo deu? Rapaz, deu tanto tempo investindo na beleza exterior. Ó, pega 1/5 desse tempo, investe na tua vida de oração, na tua vida de comunhão, na tua intimidade com Deus. Eu vou te dizer uma coisa: tu vai ser uma das pessoas mais espirituais que esse Brasil, que esse norte vai conhecer. Investe na tua vida espiritual. Quando Daniel teve o decreto lá de Babilônia no capítulo 2, quando ele teve o decreto da Pérsia, Daniel fez agachamento, dobrou o joelho e foi malhar a alma. Por isso que Daniel é diferente. Então assim, ó, recado: investe na tua beleza exterior. Isso mesmo. Dá um grau se você puder no cabelo, dá um grau. Às vezes o pecado acaba com a gente. Então dá um grau. Se puder malhar, dá um grau. Já perguntei várias vezes ao pastor Eduardo como é o nome da bomba que ele está tomando, para eu colocar também em mim. Ele não passa o segredo dele. Então assim, ó, por exemplo, investe na saúde, o cara está lá. Agora, por exemplo, você já viu, ele é o nosso líder de jovens. Você já viu toda vez? Ele está malhando, e sempre eu fico observando, né? Ficou dando uma olhadinha lá, qual é a série que ele está fazendo. Porque para mim, já chegaram para mim: Rafael, você está fazendo academia? Eu falei: tô. Cara, então sai, porque não está dando efeito não. Sai, está perdendo dinheiro. E aí é o seguinte, e eu não sei se vocês já perceberam no Instagram do pastor Eduardo, dá uma olhada lá, em vários momentos ele está lá, e eu fico acompanhando. Às vezes é um negócio que ele coloca: ô gente, estou aqui, aí o bicho está lá todo estouradão, e tá camisa assim, claro que ele força assim a camisa, é o que eu estou fazendo também, tentando puxar para a galera: vixe, está estourando. Aí ele está aqui, entendeu? Só que ele fala assim, ó: pessoal, depois de ter tido aqui a nossa comunhão, geralmente é assim, nossa comunhão, aí passa a mão, depois de investir na vida espiritual, estamos aqui, gente, investindo. Aí eu fui olhar os comentários, vários jovens entrando na academia, começando agora a cuidar da saúde, porque o líder está cuidando também. Eu já falei para os meus departamentais: bora menino, todo mundo começa a correr. Corre todo mundo, vai para um lado. Vamos lá, porque o que a gente faz, a galera vem atrás. Entende? Então invista na sua beleza. Invista. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, não obstante, invista também na sua beleza interior. Ah, meu amigo, tu malha, então malha o coração, malha a tua alma, malha a tua vida, para tu ser um homem de oração, um jovem de oração. Interessante que Daniel, com 16 anos, foi levado cerca de 1.500 quilômetros da sua terra, diz aqui a Bíblia. Foi para Jerusalém, a Babilônia, eram 900 quilômetros hoje, né, em linha reta, mas como eles foram subindo e descendo, provavelmente eles levaram 1.500. Era como se fosse 25 quilômetros de caminhada por dia, sob um sol de 45 graus e os caras presos. Aí a Bíblia diz no versículo 4 e versículo 5 que ele foi estudar em Babilônia. Só para você ficar ligado, notinha de rodapé em estudar em Babilônia. Quando Daniel chegou lá, ele tinha que aprender 3 idiomas. Ele falava o hebraico. O primeiro idioma que ele tinha que aprender era o sumérico. Então Daniel chegou lá: vamos ensinar aqui a língua religiosa tradicional por menino. Sumérico na cabeça deles. Ah, vamos ensinar o babilônio, que é o dialeto nacional. Vamos ensinar os meninos. O aramaico, é interessante também, que é a língua internacional dos negócios e da diplomacia. Bota aramaico nos meninos. Só que aqui está o segredo.
Vamos colocar na cabeça deles técnicas mágicas dos caldeus, a astronomia, a astrologia. Vamos colocar o nosso conteúdo. Segura aí, irmão, que eu tenho uma verdade para te falar. Embora ele aprendeu astrologia, tu não ia ver no Instagram de Daniel adventista sagitariano, adventista capricorniano, adventista leonino. Tu não ia ver isso. O programa de estudos da Babilônia, da faculdade de Babilônia, era uma alienação cultural. Na cabeça dos caras era o seguinte, ó, a gente precisa trazer ele para cá, dar conhecimento para ele, entendeu? Aramaico nele, conhecimento, mas ó, coloca no meio, coloca a alienação de Deus. Esse cara tem que entrar na faculdade, se liga aí que eu vou já te dizer, esse cara tem que entrar na faculdade, tem que aprender para o mercado de trabalho, para ele poder ir na vida, para ele poder passar, só que a gente tem que alienar o cara de Deus. A mesma coisa que os babilônicos fizeram no passado, muitas universidades estão fazendo hoje. Vou te explicar. A universidade hoje é o quartel-general do secularismo. Pastor, você está falando mal das faculdades? Tenha paciência que eu vou te explicar. Por exemplo, 60% dos jovens hoje, 60% dos jovens cristãos, quando entram na faculdade, eles perdem a fé. Vou repetir, 60%. Pastor, por quê? Porque o índice populacional do ateísmo militante hoje no Brasil é 0,5%. Tipo assim, ó, eu não acredito em Deus. Tu vai encontrar 0,5% hoje falando isso aí. Agora, na faculdade, a cada 4 professores, 1 fala contra a fé. 0,5% na faculdade sobe para 25%. Por isso que tem muita gente que simplesmente muda quando vai fazer faculdade. Então, irmão, pastor, beleza, o senhor está me dizendo que eu não tenho que fazer faculdade? Não é isso que eu estou te falando, não. Eu estou te dizendo que tu tem que fazer o que Daniel fez. A Bíblia diz que o rei determinou-lhes. Gente, a palavra determinou-lhes, essa forma aqui verbal é vaieman. Só para você entender, no hebraico é assim, tem verbo que só pode ser utilizado com Deus. Tipo assim, tem um tipo de verbo que só pode ser colocado quando Deus está em cena. Aí o Nabucodonosor utiliza um verbo que é utilizado para Deus. Ele fala assim, ó, e o rei determinou-lhes. Eu estou vendo aqui o jardim do Éden. Deus determinou a comida de Adão e Eva. Deus colocou nomes em Adão e Eva. E Nabucodonosor, agora na Babilônia, troca o nome de Daniel, troca o nome dos seus amigos e determinou-lhes. Ele quer colocar agora comida. Ele está querendo se colocar no lugar de Deus. Ele está fazendo de tudo para poder mudar a cabeça de Daniel. Naquela época, carne e vinho, quando tem essa junção, era uma cerimônia religiosa. Os caras colocaram ele na universidade, alienação cultural, tentaram colocar cerimônia religiosa para ele, tentaram mudar o nome dele. Mas deixa eu dizer uma coisa, o cara longe de casa, o cara numa faculdade ímpia, o cara tendo uma alimentação que não era a favor dos seus princípios, na hora da pressão, sabe o que é que Daniel fez? A Bíblia diz claramente que Daniel não se contaminou. Poderia ter diversas plausíveis, talvez desculpas. Pois é, né, gente, eu vou ter aqui porque estou escravo, né? Ele simplesmente definiu a regra no início do jogo. Dica para você, jovem, defina a regra no início do jogo. De cara, fala quem tu é. Tem gente que vai para a faculdade, chega lá, não diz que é crente, não tem uma Bíblia numa mão em nenhum momento, a linguagem não é de crente, não chega com a camisa lá, alguma coisa de Jesus. Aí daqui a pouco, 6 meses, 1 ano, alguém olha para você e fala assim, tu é crente? Aí você, pois é, eu sou. Aí sabe o que é que a pessoa fala? Olha para a tua cara e diz assim, ó, pois não parece. Tu tem que definir a regra no início do jogo. Tu já imaginou um árbitro de futebol? Vamos começar o jogo. Começa o grande clássico. Lá vem descendo o Vozão. E o Vozão, que é o melhor time do Brasil, o Ceará. Ele vem pela metade do campo. Agora tocou, tenta driblar. Vai lá o Vozão pro lado direito. Tocou, virou a bola. Lá vem o Leão. Aí daqui a pouco. Opa! Para tudo, jogador, para. Vamos mudar aqui a regra. Sai todo mundo e vai entrar agora só o reserva. Pronto, agora o treinador vai ser o goleiro. Tu já imaginou mudar a regra? Ei, tu tem que dizer o tom da regra. É no início. Por exemplo, pastor, vamos lá, na festa de Natal. Em vários momentos, tu tem que dar logo o tom. No namoro, deixa eu pegar o namoro, que é um mais convencional. O cara vai namorar com você, tu já dá logo o tom. Brother, que é o seguinte. Se tu pegar no meu seio, mano, tu vai ver. Eu vou logo te falar aqui, ó, tu não pega atrás de mim. Tu não vem com negócio de amassar, não. Aí tu não fala nada. Aí tá beijando, e beija, e tal.
como é que é o nome disso aqui? Beiço não, isso não é cavalo não, filho. Cavalo pelo amor de Deus. Lábios. Isso aqui, ó. Qual é o nome disso aqui? Mais forte, que nós estamos no norte do Brasil. Como é o nome disso aqui? Por exemplo, agora seja maduro porque eu vou te ouvir. Lábios. Como é que eu falo aqui para não escandalizar? Porque está sendo transmitido, vai ficar na internet. Tem gente que não é madura. Como é que eu falo? Senhor, me ajuda aí. Assim, ó, Deus, Ele criou a mulher. Amém? E assim, e Ele fez tudo da mulher, né? Deus fez tudo. Ele não pediu contribuição de Satanás em nenhum momento, Ele fez. Porque tem gente que pensa assim, ó, no órgão sexual, Deus estava fazendo, e Deus estava fazendo tal, os braços e tal. Quando chegou no órgão sexual, ele, Satanás, isso aí é contigo, que eu não tenho nada a ver. Deus fez o órgão sexual feminino. E tem várias coisas no órgão sexual feminino, e todo mundo estuda, que ninguém é criança. E tem, né? Aí tem lá assim, ó, grandes lábios, pequenos lábios. Foi Deus que fez. E o nome disso aqui é lábios. Tu nunca se perguntou não, porque que a galera, todo mundo se chama lábios? Por exemplo, o meu filho, ele pega o meu sobrenome, Santos. O meu outro filho, Santos. E o meu outro também, Santos. A minha mulher, Santos. Lá em casa todo mundo é Santos. Quer dizer, São Paulo, né? Mas eu estou dizendo Santos. Mas, é família. Aqui, é da família de lá. Escandalizou não, né? Você entendeu? Família, parentesco, amigos. Então assim, ó, se mexe aqui. É até complicado, não é para... Como é que eu falo assim, meu Deus do céu? É porque lá em casa é assim, ó, mexeu com meu filho, vai ter que mexer com a minha família. Entendeu? Você está entendendo o que eu estou te dizendo? Então assim, ó, cuidado. Por exemplo, com o beijo. Você sabia que quando eu vou casar alguém, eu faço, ou se eu não faço, eu peço para fazer o curso de noivo antes. Faz o curso de noivo aí. E no curso de noivo tem que abrir o jogo. Ó, assim, papapá, tal. A pessoa tem que estar inocente. Não pode estar inocente. Entendeu? E beleza. Aí você tem que explicar. Brother, é o seguinte, tu quer ser fiel, tu quer ser puro e tal, então você tem que dar toque, né, negócio de, você tem que ler o Espírito assim, você tem que, ao jovenzinho, eu sei, mas na hora que o prédio pega fogo, a saída de emergência é aonde? Então, vai beijar, filho, o beijo, quando você começa a beijar, perceba que o lábio dela, ele tem família. Então, começou aqui, aí a família recebe comunicado, eita pessoal, começou aí gente, entendeu? Se orienta aí, ó. Casa vai cair. Então assim, ó, tem que ter um momento que tem que parar. Por exemplo, eu vou te dizer uma orientação que eu dou, que é arcaica, e eu sei disso. É arcaica. Quando eu der a orientação, tu vai falar. Vou te dizer a orientação. Quando eu for falar para os jovens assim, ó, quando você for beijar, não beija muito em pé, não. Aí eu estava no encontro de jovens com Cristo, aí, um negócio aí que eu estava participando. Aí eu dei essa dica, sempre tem uns perdidos no meio do povo. Sempre tem um louco. Aí eu falei assim, ó, cuidado, não beija em pé não. Aí ele falou, é isso aí pastor, deitado é melhor. Eu falei, a tua avó, pecador. Negócio de deitado, rapaz. Ó, eu tô te dizendo, para tu entender que tu tem que definir as regras. Entendeu? Assim, ó, não vou beijar muito, mas na hora da relação, tipo assim, ó, é um reset. É um reset. Resetou tudo. O que é isso? Raça de víbora. O que está acontecendo? Sepulcro caiado. Está repreendido. Brother, se tu não definir no início, tu não vai segurar a onda no final. Tu tem que definir a regra no início do jogo. Essa mão quer para onde? Volte. Viu? Pega no o do outro. Pega para tu ver. Pega. Entendeu? Tu tem que definir. Aí não.
pá, pega na parede, buf, lagartixa, volta, não sei o quê, aí daqui a pouco, tira a roupa e... Não dá, filho, faz que nem Daniel, é no início do jogo. Você tem que apresentar a tua identidade. Por exemplo, na festa de Natal que eu mencionei. Aí tem gente que, pastor, na minha família ninguém é crente. Aí na festa de Natal, gente, o que é que custa tu falar de Jesus assim, ó? Pessoal, tudo bom? Pessoal, é o seguinte, ó, assim, ó, que o Natal, ele faz menção a Jesus, ele é o nosso presente. Eu queria ler aqui um texto da Bíblia para vocês, rapidinho, pode ser? Qual é o problema? Pastor, na virada do ano, final do ano, está todo mundo reunido, só você que é adventista, você é crente. O que é que custa tu falar quem tu é? Pessoal, é o seguinte, graças a Deus, né, pessoal? Estamos mudando o ano. Quantas pessoas morreram, mas nós estamos aqui vivos. Deus teve misericórdia da nossa família. Gente, eu poderia fazer uma oração com vocês? Nem espera a resposta. Nosso Deus, nosso Pai, nós estamos aqui e tal. Acabou. Quando o pessoal, não, amém. Já passou já, filha, a oração. Você tem que falar, você tem que orar, entendeu? Você tem que dizer para o seu companheiro, cara, eu não fico sozinho assim em qualquer lugar, não. Não me leva para o escuro, não. Entendeu? Não pega onde não deve. Ei, não força a barra. Daniel, ele já deu tom no início. Ele falou assim, ó, eu não como essa parada aqui, ó. Não, Daniel, mas é porque é a primeira comida. Cara, tu não está entendendo, eu não vou comer não. Cadê que os caras ofereceram de novo? Tem que definir. E para terminar, porque, né, vigília, tem que terminar esse negócio aqui, ó. Daniel, verso 11, vou terminar com isso aqui. Verso 11, diz assim, olha que coisa bonita. É o que vai acontecer na tua vida em nome de Jesus. Presta atenção, verso 11. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Experimenta, peço-te os teus servos 10 dias e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e dos jovens que comem das finas iguarias do rei. E segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu e experimentou 10 dias. Se liga no que tu vai ouvir agora, para a gente orar. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isto, olha agora. O cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deveriam beber e lhes dava legumes. Aí agora, sabe o que a Bíblia diz? Que todo mundo começou a ter a comida do próprio Daniel. Olha que interessante, ele virou o jogo, e em vez de ele ser influenciado, ele influenciou. Gente, se eu fosse resumir o sermão em uma frase, tipo assim, ó, eu vou orar agora, mas eu quero resumir em uma frase. Pastor, tudo que o senhor falou, resume em uma frase, vou te resumir. Daniel estava na Babilônia, mas a Babilônia não estava em Daniel. Eu sei que você está nesse mundo, eu sei que não é fácil, eu sou jovem também, eu tenho 36 anos, eu também sei o que eu estou te dizendo. Não é fácil, nós estamos nesse mundo pecador, nessa miséria, mas o mundo não pode estar em você. Pelo amor de Deus, está na hora de você virar o jogo. Estou vendo nessa manhã, eu estou falando para você que o pecado está acabando contigo. O pecado está manchando a tua vida. Talvez nessa manhã eu estou falando para alguém, você mesmo que está ouvindo o Espírito de Deus. Menina, tu está acabando com a tua reputação. Está na hora de tu virar o jogo. Está na hora do reset acontecer na tua vida. Já te falei ontem, o tema disso aqui não é tema de evento, é tema da tua vida. Tu não pode sair daqui manchada, tu não pode sair daqui suja. Tu veio para cá para ser lavada pelo sangue do Cordeiro, para receber vestes novas. Daniel falou o seguinte, ó, eu não vou me contaminar. Está todo mundo comendo, está todo mundo aí, beleza, mas não importa se todo mundo está. Eu não vou ceder pressão de grupo. Eu estou aqui, eu decido não me contaminar. Por isso que a Bíblia diz em 1 João 2,15, a Bíblia diz assim, ó, não ameis o mundo,
nem o que no mundo há. Porque qualquer que amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a soberba da vida, não são do Pai, é do mundo. O mundo passa com a sua cobiça, mas aquele que faz a vontade de Deus e está aqui no Reset, permanecerá para sempre. Joga fora a velha roupa suja do pecado. Daniel tomou a decisão dele, não era quando ele tinha 70 anos, não. Ele tomou a decisão dele quando ele era jovem. Esse campo, a Camp JA, tu nunca vai esquecer dele. Porque esse Acamp JA vai mudar a tua história. Ele está salvando a tua vida. E por isso nós vamos orar. E nesta oração, eu gostaria de fazer um convite para você. Se existe alguém aqui, ó, esse convite aqui não é fácil não, viu? Mas Deus mandou eu falar, quem manda aqui é Ele. Esse convite é para algum jovem que está numa luta tremenda, mas você gostaria de dizer assim, ó: Deus, o jogo está virado. Aquilo que bate em mim vai apanhar. O pecado não vai me consumir. E você gostaria de dizer assim, ó: Deus, tem coisa na minha vida que precisa mudar. Senhor, me perdoa. Senhor, por favor, me dá uma segunda chance. Senhor, eu saio daqui uma nova criatura. Mas eu sei que você é semelhante à mulher de João 8. Como assim, pastor? O senhor está me dizendo que eu sou adúltera? Não. Aquela mulher, eu vou te dizer que ela se aproximou de Jesus, estava possuída com espíritos maus, diz a Bíblia. Aí Jesus tirou os espíritos. Depois ela se aproximou de Jesus, agora como adúltera. Aí Jesus olhou para ela e falou assim, ó: cadê os que estavam te acusando aí? Tem ninguém não? Vai e não peques mais. O que eu vou te dizer não está na Bíblia, mas está no meu coração. Eu imagino que aquela mulher olhou para Jesus e falou assim, ó: Jesus, eu queria te fazer um pedido. Se eu for, eu vou pecar de novo. Porque uma vez eu fui, aí eu estava com espíritos maus, o Senhor teve que expulsar de mim. Aí eu estou aqui de novo como adúltera. Senhor, se eu sair da tua presença, eu vou me esbagaçar toda. Se eu dobrar a rua ali, ó, eu vou errar de novo. Então Jesus, por favor, não sai de perto de mim. Deixa eu viver contigo assim, ó. Para onde o Senhor for, eu vou atrás. Só assim, ó. Quando Jesus estava na cruz do Calvário, os discípulos tudo, ó, vazaram, tudo com medo dos caras. Mas a mulher estava lá. Jesus crucificado, ela estava lá. Quando Jesus foi sepultado, ela estava lá assim, ó: está morto, mas eu estou aqui. Porque a presença dele intimida a presença do diabo. Estou aqui, Jesus. Eu sei que o Senhor não está me dizendo nada, eu estou falando, o Senhor não fala nada, parece que o Senhor não está nem para mim, mas estou aqui. A primeira pessoa que viu o corpo de Jesus glorificado foi uma ex-possessa, uma ex-prostituta. E quando Jesus voltar, essa mulher vai para o céu. Talvez eu estou falando aqui para você que é adúltero. Talvez eu estou falando para você que tem vício. Talvez eu estou falando para você que tem pecados. Talvez eu estou falando para você que a vida está manchada. Talvez eu estou falando para você que tem algo assim ruim na sua vida. Mas deixa eu te falar uma coisa. Deus me trouxe aqui para te falar o seguinte: você vai para o céu. Mas você tem que virar o jogo. E hoje é o dia. Jefferson vai cantar uma música e eu vou terminar aqui fazendo o batismo. Vai ter um batismo de uma menina, que eu vou já falar o nome dela, vou apresentar para vocês. E ela falou assim, ó: pastor, ontem ela tomou a decisão, falou assim, ó: quer saber? Eu estou voltando para Jesus, eu quero entregar minha vida a Jesus, eu quero dar um reset na minha vida, eu quero começar a minha nova história. E nós vamos terminar a festa aqui para a glória de Deus. E ela falou assim, ó: pastor, o senhor me batiza? Batizo em nome de Jesus.
Vamos ouvir a música, em seguida a gente termina o culto da manhã com o batismo.